Fala, gente, tudo bem? Hoje nós temos um vídeo formato diferente aqui. Hoje eu estou conversando com um pastor que é amigo meu, pastor Eduardo, e é pastor, amigo há tantos anos aqui na Igreja Batista Graciosa Paz. Está envolvido na área de louvor aqui, faz tanta coisa aqui na igreja e a gente tem caminhado junto aí não sei quantos anos, uns bons anos, né? Essas horas eu não gosto de fazer muitas contas, não. Mas a gente tem um bate-papo assim, que é pra gente falar de algumas coisas de equipe de louvor, de instrumental, de vocal e da experiência mesmo, né? Assim como eu também, o pastor Eduardo já está envolvido aí com louvor há muitos anos. E queria que você contasse primeiro um pouquinho da sua experiência, assim, como que você começou no louvor, para o pessoal saber de onde você veio a sua história. Começou cantando, começou tocando, enfim, fala um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória. Tá bom. Na verdade, assim, vocal não é muito a minha área até hoje, né? Mas assim, sempre foi instrumental. Eu estou na igreja desde cedo, né? Desde 6 anos de idade. E desde sempre eu coloquei na minha cabeça, assim, já vou me dizer assim, eu vou tocar na igreja. E aí com 14 anos surgiu assim, uma necessidade na igreja que eu estava. Na igreja tinha muitas igrejas em bairros distantes, né? Uhum. E aí o que acontece? Não tinha ninguém que queria para esses lugares, porque geralmente é assim, né? O pessoal da galera do louvor quer tocar no templo, Claro. né? A galera juntando todo mundo, né? Tocar um trabalhinho longe, né? Ninguém quer ir, né? Uhum. E na época eu sei que eu ganhei, por acaso, ganhei um teclado assim, e meu sonho era tocar guitarra, na verdade, né? Mas eu ganhei um tecladinho assim e me mandaram para essa igreja lá, eu não sabia tocar nada. Uhum. Não sabia tocar nada. E aí quando eu cheguei lá, eu ficava só apertando as teclinhas lá, tal. Aquela época assim que você ouvia a menina tocando violão assim com paleta feita com tampa de margarina, né? Parecia uma bateria assim. Sei lá, fiquei 6 meses tocando nesse lugar e teve um dia que eu orei o Senhor mesmo, eu tinha muita dificuldade com o meu instrumento. E para me frustrar mais ainda, as minhas irmãs, as duas tocavam na igreja e eu não conseguia aprender o instrumento. Uhum. Não sei porquê, tinha um bloqueio na cabeça. Assim. E eu fui pedir ao Senhor, abençoa que eu consiga tocar esse instrumento, eu quero aprender. Né? E eu lembro que teve um dia que eu tive uma experiência muito marcante para mim, né? Com relação ao teclado, apesar do meu instrumento mesmo ser guitarra. Né? E parece que eu senti alguém falando comigo assim, para mim colocando os dedos assim, onde eu colocava os dedos. E aí eu fui colocando e me falava, você tem um Dó maior, você tem um Ré maior, você tem um Mi menor. Foi me falando todos os acordes. E depois eu ouvi alguém falar assim, agora me mostrando um campo harmônico, sabe? Assim, Olha que a incrível, sequência gente. harmônica, assim, agora você toca assim. E a partir daí eu passei a tocar o instrumento nessa igreja. Eu fiquei seguindo essa igreja há mais de 2 anos ainda. Assim. E foi aí que começou a minha trajetória com o instrumento mesmo, né? Depois eu continuei estudando, aí eu comecei a estudar mesmo. Mas eu comecei a estudar instrumento mesmo, eu já tinha mais de 18 anos já. Eu sobrevivi 2 anos tocando com essa experiência. Né? Depois eu comecei a estudar e servindo sempre igreja com instrumento mesmo. Entendi. A razão pela qual eu queria que ele contasse isso, porque é uma experiência diferente, né? Não é a norma que a gente vê aí, o normal. Então, assim, isso ilustra o que a gente pode dizer que Deus pode fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de experiência acontece. Não é o que se, assim, né? Como é que eu posso dizer? Deus tem poder para fazer isso, mas não anula o fato de que você também depois encarou de ter que estudar e aprimorar em cima disso, né? Eu achei interessante quando você comentou da sua filha, a Julinha perguntou pra ele assim, pai, se eu orar, Deus pode ensinar violino? E conta aí pro pessoal a sua resposta, que eu achei muito sábia. O que acontece? A minha filha, ela sempre veio comentando essa experiência na igreja, eu contei várias vezes essa experiência aqui, né? De como eu aprendi o instrumento, como eu aprendi a tocar o piano, o teclado, né? E como que Deus abriu minha mente para aprender o instrumento mesmo, que eu queria tocar era guitarra e violão, que são os meus instrumentos hoje, vamos dizer assim, que eu posso dizer que eu toco, né? Aí ela chegou perto de mim esses dias e falou assim, papai, assim, se eu orar, assim, Deus pode me ensinar também, de repente, de um dia para o outro aprender o violino? Eu falei com ela assim, filho, pode, Deus é capaz, mesmo Deus que operou no passado opera hoje, mas o contexto é bem diferente.
Na minha ocasião, eu tinha 14 anos de idade, eu nunca tinha feito uma aula de instrumento, não era acessível, não tinha condição financeira para fazer, meus pais não tinham condição de fazer, a igreja não tinha esses cursos, e tinha uma igreja que precisava de um tecladista. Então a ocasião foi propícia para eu ser abençoado com isso, e a igreja também foi abençoada com isso. Então, quer dizer, diferente de você, que hoje tem condição de fazer uma aula, você tem tempo, então é um contexto diferente. Deus pode ensinar? Pode. Você tem que levar em consideração que o contexto é bem diferente. Aí ela faz aquela carinha tipo assim, eu vou ter que estudar então. Mas é bom a gente falar disso, porque senão alguém vai esconder atrás de vou orar para Deus me ensinar, mas tá o dia todo em casa, tem uma situação financeira muito boa, às vezes já tem um instrumento dentro de casa, enfim, né? Deixar aí para vocês pensarem aí, viu, gente? Completar a frase. Porque assim, o que eu vejo, assim, as pessoas estão dispondo muito pouco tempo para estudar, né? E fica nesse negócio, não, Deus vai, Deus podia me abençoar, que eu consiga, lógico, Deus abençoa realmente. No meu caso, eu vejo assim, Deus destravou minha mente, porque depois disso aí, eu aprendi realmente o violão, eu aprendi a guitarra, né, que são os instrumentos que eu sempre estudei muito mesmo. Depois o teclado também eu consegui aperfeiçoar, não assim, maravilhoso, mas assim, mas eu consigo levar razoavelmente. Eu vi que Deus destravou, mas dependeu também de estar estudando, né? Sim. Acho que foi uma ocasião, assim, foi uma experiência por uma ocasião, né? É diferente do que a gente vê hoje. Hoje a aula é acessível para o músico da igreja, né? Sim. Não, e a gente tem hoje internet aí, meu Deus do céu, tanta informação. Fala-se hoje de uma infoobesidade, que é uma sobrecarga de informação que você não consegue acompanhar. Então, se quiser procurar de informação de música, de método de aula, de tudo quanto há, você consegue encontrar na internet, mas ainda assim a gente consegue ver a realidade de muito músico preguiçoso, que não quer estudar, que não quer fazer e tal. Agora, depois na sua caminhada, aí você foi passando por outras igrejas, outros momentos, e aí a gente estava conversando aquele dia falando de que tanto a minha história quanto a sua história, a gente lidou com muitos músicos que, aí a gente está falando de alguns anos para trás, tá? Estamos tentando seguir uma linha assim, cronológica. Houve uma época onde na igreja era assim, a pessoa não prega, a pessoa não gosta de evangelizar, a pessoa não é de oração, a pessoa não é, sei lá, não gosta de mexer com criança, então bota no louvor, né? Teve essa fase assim, bota lá no louvor pra cantar, porque joga lá no louvor. Você viveu essa fase aí também, né? Mas você vê no ministério louvor, vamos dizer assim, pessoas assim, 30%, 40% do ministério, pessoas que não tinham nada a ver com o ministério louvor, né? Essa igreja que eu era, por exemplo, era assim. O cara chegou lá, tipo assim, cara, o que você quer fazer? Você não ficar à toa. Era uma igreja que ela gostava de colocar as pessoas para trabalhar. Todo mundo trabalhava, todo mundo fazia alguma coisa na igreja. Cara, você não tem aptidão para pregar. Você não tem aptidão para fazer isso, vai fazer isso. Então, gente, coloca no louvor. Vai colocar o cara no louvor, fica sentado lá, o cara assim, às vezes não tem aptidão nenhuma. Não tem dom para aquilo, e não gosta daquilo. Eu conheci muitos músicos, músicos que eu falo porque tocava violão, tentava tocar um instrumento. Cara, você vai olhar pro cara assim, cara, você não nasceu para isso, né? Porque a música também, muita questão é coração, né? Você coloca a emoção que você está fazendo. Verdade. Né? Você olhava uma pessoa assim, então assim, era muito banalizado, sabe, cara? Banalizado no sentido assim, a música na igreja sempre foi muito banalizada. Eu penso nessa forma, nesse sentido, né? Nesse sentido, eu acho que é muito banalizado. Diferente de hoje, né? Hoje não tem esse tipo de coisa mais, a gente não vê esse tipo de coisa mais. As pessoas são muito livres assim, para escolher o que ela quer fazer na igreja. Naquela época não era assim. Então eu creio que isso prejudicou muito musicalmente a igreja, sabe? Pelo menos no contexto que eu vivia, né? Sim. Não, mas eu concordo, eu experimentei dessa fase. Né? A gente tinha ainda outros, como é que eu posso dizer, outros atravessamentos que às vezes, por exemplo, a pessoa não sabia nada de música, mas aí às vezes era o mais comprometido, ou que mais orava, ou que chegava no horário, aí você ficava assim, não posso tirar, porque tá ajudando de outro jeito, mas não era bom musicalmente, então a gente ficava assim num fogo cruzado do negócio, não era? Deixa eu lembrar um negócio. Não é verdade? É verdade, não, porque eu lembro que vários grupos que eu passei,
Sempre tinha alguém lá, que alguém falou assim, gente, essa pessoa não sabe cantar, não sabe tocar. Não, mas ela é uma intercessora. Pois é, gente. Ela é intercessora do grupo, então... É até engraçado isso, né? Não pode tirar porque ela é intercessora do grupo. Que tal deixar intercedendo então, gente? Ai, tava programando isso assim. Não, mas é fato da vida real mesmo, sabe? Eu acredito, hoje, muito tempo depois, eu cheguei numa consciência de que eu hoje defendo que o Ministério de Música, ele deveria ter dentro dele intercessores exclusivos para os músicos. E dentro disso eu acho que é onde deveria se encaixar pessoas que talvez não cantam, mas que tem um coração de adorador, que gosta da área e tudo mais, e que assim serviriam exclusivamente ali, sabe? Isso eu defendo. Mas há muito tempo atrás não tinha essa, sei lá, consciência e tal. E eu vivia nesse fogo cruzado, mas deixa, porque é de oração, é uma coluna do ministério, deixa cantando, mas não conseguia cantar. Então a gente foi passando por isso. Aí alguns anos foram passando, vão tentando acelerar aqui na linha do tempo, assim, dos desafios que a gente já viveu, para ver se alguém vai se identificando aí dos dilemas, né? Depois a gente entrou num tempo onde começaram a ter muitas comunidades, muitas gravações começaram, muitos ministérios começaram a aparecer. Então aí a gente começa a ver alguns exemplos e as pessoas olham, querem ser como, e tem um ponto bom disso, né, um equilíbrio não da imitação, mas de referenciais bons. Começou a haver muito crescimento, né? Mas ainda precisava haver um despertamento de que, igual a gente estava falando aquele dia, de não colocar que o estudar não tipo assim, não banalizar o estudar ou não secularizar o estudar, assim, que não é algo espiritual, que eu só preciso orar e ler a Bíblia e não preciso tanto estudar. Se eu tocar errado uma coisinha ou outra, não tem problema. Então a gente também, agora isso ainda está sendo trabalhado, mas era pior ainda um tempo atrás, né? Não falava-se muito de excelência um tempo atrás. Não falava, assim, sem querer acelerar, mas assim, eu acho que hoje também a gente tá vendo um pouco isso. Ainda tem, É o que a gente estava falando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravação, sabe? As pessoas hoje estão assim, elas não dão importância à parte técnica. Uhum. E se você ser sincero com você, eu também não dou muita importância à parte espiritual também. Né? A gente não tá dando, na verdade, a gente não está dando importância pelo louvor, no geral. Né? Porque quando a gente dá importância, a gente está numa plenitude. Que é a parte espiritual realmente, mas a parte técnica, né? Sim. A parte técnica. Eu creio assim, Deus, quando Ele dá a unção, é o que eu estava te falando aqui. A unção, acho que para mim a unção, pela experiência que eu tive, né? Para mim, que eu tive muita dificuldade de aprender instrumento, assim, Deus abriu sua mente. Né? Deus chamou o pregador, cara, você vai pregar na igreja. Deus colocou um som sobre a sua vida. Então a partir de agora o que você tem que fazer? Pelo menos abrir a Bíblia. Você vai abrir a Bíblia, vai meditar. Você vai passar a ver coisas na Bíblia que você não via, né? Se você uma pessoa que não tem um som, ela não vê o que você vê. Quando você está meditando a palavra, não é assim? Então, ministrando a palavra, as pessoas não tinham percebido esse negócio na Bíblia. Exato. Isso é engraçado, eu também não, mas o Espírito Santo, a unção, Deus colocou na minha vida, abriu minha mente. Então o mínimo que eu tenho que fazer é abrir a Bíblia e meditar a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai ministrando no meu coração. Sim. Não adianta ficar só parado assim, agora eu tenho unção, vou pregar e eu vou só orar, né? Deus vai falar, né? Não é assim. Eu creio que isso é a mesma coisa. A unção é importante, é você orar pedindo ao Senhor para ter unção, mas o mínimo que você tem que fazer é pegar o seu instrumento, entender o seu instrumento, entender o que você está fazendo, regular o seu instrumento, saber o que você está fazendo. Eu creio até que quando você tecnicamente está mais livre, o espaço para Deus usar também é maior. Nossa, com certeza. Não é verdade? Com certeza. Eu creio, sabe, eu creio que até uma inversão de uma nota que você faz ali, independente se foi Deus falou assim, eu inverti essa nota, eu estou sentindo que é para inverter essa nota. Nossa, com certeza.
Eu assino embaixo, eu acho que isso é muito fantástico, sabe? Eu lembro de uma experiência, sabe, assim, eu já contei isso em alguma das aulas minhas. Eu lembro assim, e precisa ter um equilíbrio antes de eu contar a experiência, porque ela me desafiou essa experiência. Eu lembro que eu tava tocando, eu não vou lembrar que música, e não lembro que tom que eu tava, mas eu lembro que Deus falou assim, toca tal, eu tava fazendo um acorde, Deus falou, toca tal nota na mão direita. E era fora do campo harmônico. E eu, com o conhecimento da teoria, eu pensei assim, em segundos eu falei, Deus, tá fora do campo harmônico, só eu, ninguém ouviu. Por dentro eu tô assim, você não sabe teoria, não, Senhor. É isso que eu falei, Deus. Mas eu sabia que era a voz de Deus, eu conheci que era o Espírito Santo me inspirando, e eu fiquei assim, faz, não sei que som vai dar um som esquisito. E eu fiz a nota assim, cara, quando eu fiz a nota, era uma quarta, não era uma quarta justa, era uma quarta aumentada. Quando eu fiz o som do negócio, deu um som tão maravilhoso, que eu falei assim, cara, que é isso? Parecia uma trilha sonora de filme, um negócio assim, o efeito que deu. Falei, caramba, que coisa maravilhosa. Então assim, mas a forma que Deus me explicou, ele usou um termo que eu sabia. Eu só tive 2 experiências desse jeito, assim, que Deus me falou, um termo técnico, para eu seguir o que ele estava querendo fazer no momento. Então assim, eu acredito que quando a gente tem como é que fala, a instrumentalidade do negócio, Deus vai nos usar, vou dizer de uma forma que eu acho que explica melhor. Se eu souber português e inglês, Deus pode me usar com português e inglês. Se eu souber português, inglês e japonês, Deus pode me usar no português, no inglês e no japonês. Se eu souber português, inglês, japonês, francês, alemão, Deus vai me usar no português, inglês, japonês, francês, alemão. Então assim, a música é uma linguagem. Se eu souber, quanto mais eu souber, mais comunicação eu posso ter fluência naquela língua. Então, é uma questão até de ter uma fome e sede para aprender, para que Deus nos use mais, né? Pelo menos eu estou vivendo um momento, esse tempo todo que eu toco na igreja desde 14 anos, igual eu te falei, né? Eu já tenho 43. Não tenho dificuldade com a idade. Mulher que não gosta de qualidade. Eu tenho 43. A minha vida inteira eu toco na igreja. Não me lembro um culto, assim, uma época na minha vida que eu não toco. Sempre toco na igreja. Mas agora, ultimamente, eu tenho tido uma experiência muito singular com esse negócio da técnica, e eu creio que dá um som mesmo, sabe? Porque Deus me está dando uma oportunidade de tocar com músicos que eles conseguem tocar comigo. Assim, não preciso criar um feijãozinho com arroz que eles conseguem acompanhar. E a gente experimenta muitas vezes uns cultos, às vezes um solo que a gente faz diferente, porque eu jogo um acorde diferente que não foi no último culto, a última vez que nós tocando aquela música, troquei totalmente o acorde. Eu modulei a música, que não era modulação, só fez o sinal, eu modular. E a gente sente que às vezes um solo que você faz o instrumento, assim, como que Deus usa aquele solo, sabe? Assim, como que Deus usa aquele momento, assim, sabe? Eu fiquei imaginando assim, se você não sabe fazer isso, você meio que limita. É verdade. Você limita o agir do Espírito Santo mesmo, dentro do que ele quer fazer, dentro da musicalidade, dentro da unção, dentro do dom que Deus está colocando, sabe? Até porque eu acho que se a gente for olhar só a questão da unção, na verdade Deus não precisa da gente para tocar, você concorda? É verdade. Sim. Não sei se tem tempo para falar, mas rapidinho. Pode falar. Tempo atrás aqui na igreja, eu tive uma experiência com isso. Eu cheguei um dia para tocar guitarra, eu tocava numa banda aqui, guitarra. Um domingo à noite, fui tocar. Eu fui pro fundo da igreja, eu orei, falei assim, eu queria hoje ter só que eu tocava, em algumas músicas eu tocava guitarra, em algumas eu tocava teclado. Não tinha tecladista nem guitarra. Então algumas eu tocava teclado e algumas guitarra. Acho que 2 eu tocava guitarra e 3 músicas eu tocava teclado. E eu falei assim, eu queria muito uma experiência hoje, assim, com o meu instrumento, a guitarra. Porque eu sempre tenho muita experiência com teclado. Não precisa que eu faça uma devocional com teclado. Então é um instrumento que eu já tenho muita experiência com teclado. Várias, mas a guitarra, sendo sincero, não tem tanta experiência. Assim. Eu queria ter uma experiência hoje com guitarra, tocando um instrumento, eu gosto desse instrumento e tal, eu orei. Aí eu fui tocar, fui pro louvor. Aí toquei as 2 músicas que tinha guitarra e tal, e aí chegou na terceira música que eu ia tocar o teclado. E foi pro teclado. Comecei a tocar o teclado, fechei o olho assim, eu tô olhando assim, a minha esposa e mais as 2 irmãs olhando para mim com o olho aberto assim, eu tocando o teclado.
Aí acabou o culto, a minha esposa chegou perto de mim, e depois essas duas irmãs chegou perto de mim também. Falou assim, quer dizer que elas estavam ouvindo a guitarra. Uau. Elas estavam ouvindo a guitarra, a minha esposa estava com o olho fechado, e ela falou assim, gente, eu estou ouvindo o teclado e estou ouvindo a guitarra. Eu disse, quem está tocando? Ela pensou assim, quem está tocando o teclado? Só que ela abriu o olho e ela viu tocando o teclado. Mas ela ouviu o som da guitarra. E aí ela me falou isso logo depois do culto, foi domingo à noite. Quando foi na segunda, essas duas irmãs mandaram uma mensagem para mim. Assim, cara, eu ouvi a guitarra. Uau. E aí o que me gerou de entendimento? Que se for para me olhar só a parte da unção, Deus não precisa de mim, entendeu? Então tem que desenvolver minha parte técnica. E Deus pode colocar isso na minha boca sozinho. Mas é. Assim, eu não sei se você concorda com isso. Sim, mas assim, sim. Não, eu já ouvi alguns testemunhos de umas coisas loucas, eu concordo. Então, assim, Se for pra gente fazer, vamos fazer à altura do que Deus merece, porque fazer mais ou menos... A gente tava falando aqui de uma frase aqui, foi antes da gravação, né, a frase que eu completei. Gente, a frase que ele começou a falar, eu já completei. A frase que a gente ouvia assim antes, né? Deus não tá preocupado com a música, com a técnica, Deus está preocupado com o seu coração, né? Oh meu Deus, como eu ouvia isso, né? Eu não ensaiei não, mas é pro Senhor. Eu não estudei não, mas é pro Senhor. Ô gente, ai Senhor. Então, eu completaria a frase. Deus realmente não está preocupado com a técnica, Ele está preocupado com o seu coração, que não preocupa em fazer nada certo, e não preocupa em estudar, que não preocupa em melhorar, que não preocupa em chegar na hora, em fazer as coisas direito. Então, tudo volta para a questão do coração e onde o coração está. Enfim, eu tenho que respirar para eu não ficar nervosa. Mas é porque eu defendo isso muito, sabe? Existe um equilíbrio muito grande entre, como você bem colocou, a parte espiritual e a parte técnica. As duas coisas precisam muito andar juntas. Não podemos defender só um lado ou só o outro lado. As duas coisas têm que caminhar juntas. É uma vida de relacionamento com Deus e uma vida de disciplina para fazer o que faz, fazer bem, tocar bem, saber o que está fazendo, estar disponível para Deus usar. E uma coisa que enquanto estava contando me deu uma saudade assim. Eu lembro de uma das bandas que eu toquei lá em Dallas, quando eu estudei no CFNI, no meu último semestre só, eu fiz o teste, passei para a última banda lá, no meu último semestre eu consegui entrar nessa banda. Era uma banda que tinha que ter um conhecimento muito grande, mas eu me lembro de, não foi pastor, não foi uma, não foi duas, não foram três, várias vezes, de momentos proféticos, de mover de Deus muito fortes, e de o líder fazer os sinais pra gente dos graus, a técnica do dó móvel, pra gente. Ele não tocava instrumento, mas ele sabia tudo de teoria, sabia ler partitura, e ele sabia para onde ele queria ir. Ele fazia o sinal dos graus que ele queria, menor, se quisesse mudar, ele saberia fazer para cima sustenido, para baixo os bemóis, para falar pra gente para onde ir. Então a gente era guiado musicalmente, sem uma desculpa de falar, engessou, vai ser um negócio frio. Não, eu tô falando de momentos que eu vivi, ninguém me contou não, eu estava lá. E havia uma profunda presença de Deus, um testemunho da presença de Deus, espírito de profecia, movimento profético, uma coisa linda, e uma preocupação de se fazer a coisa bem feita, organizada, bem tocada, bem executada. Era um negócio sobrenatural. Eu acho que o que pode fazer a pessoa ficar muito mecanizada, isso que você falou, né? Engessada, e talvez impedir realmente o que Deus quer fazer, né? A pessoa ficar presa a uma cifra, por exemplo, a pessoa ficar presa a uma limitação, e isso gera uma tensão muito grande também na sua tocar. Sim. Você não consegue tocar, porque você fica tão tenso, sabe? Quando você está muito ciente do que você está fazendo, é a mesma coisa que você vai pregar na igreja, né? Você prega na igreja, eu não prego, né? Você pregar um texto, você conhece o texto, ótimo. Deus vai colocando as mensagens na sua boca daquilo que você conhece. Sim. Você fica confortável em falar. Sim. A mesma coisa instrumento, mas você vai ficar confortável em tocar um negócio que você não conhece. É verdade. Isso sim vai ficando mecanizado. Eu percebo isso muito nos músicos, principalmente a pessoa que não toca assim, uma cifra, por exemplo. Ele não consegue entender o que está tocando. Entende?
Ele não consegue entender o que ele está tocando. É aquele negócio que fica aquela coisa reta, porque ele está preso àquilo ali, ele está tão tenso com aquilo ali que ele não consegue desligar, fechar o olho, sabe? Não dá pra fazer, eu vou fazer, entendeu? É verdade. Então eu percebo isso, sabe? Por isso que eu não consigo desligar o que é um som e pasteca. Não tem como uma coisa desligar da outra. E eu sou muito chato com esses negócios assim. Não sei se é porque eu tive tanta dificuldade de aprender. E isso para mim gera assim, um certo desconforto quando eu vejo os músicos atuais, sabe? Porque no passado eu tinha muito preconceito de você aprender o instrumento. Hoje não tem esse preconceito mais dentro da igreja. Mas existe uma preguiça muito grande dentro da igreja. Existe uma preguiça. É preguiça mesmo. Uma preguiça de você pegar e fazer, não, vou fazer. E aí as pessoas começam a arrumar desculpa. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, mas agora a gente toca worship e é muito pobre musicalmente. Eu falo, cara, pobre musicalmente? Está faltando você reinventar. Está faltando você reinventar, não é pobre. Pobre é quem está tocando, que muitas vezes uma música que tem 4 acordes, você ainda consegue errar uma música de 4 acordes. Muito bom. Mas na verdade? É verdade. É isso sim é pobre. Você tocar uma música com 4 acordes, uma sequência simples, que você aprende nas primeiras aulas de música, ainda consegue fazer, sai do campo harmônico, o cara consegue. Porque você pode fazer milhares de coisas nesses 4 acordes. Milhares de coisas. Que loucura. É tenso. Enfim. Nós vamos terminar só porque senão o vídeo vai ficar aqui pra sempre, porque o assunto é longo. Mas eu queria que vocês fossem lá no canal do Pastor Eduardo, conhecessem mais um pouquinho do trabalho dele. Né? Esse vídeo deve estar nos 2 canais. Se você está assistindo no dele, vai lá no meu. Se estiver assistindo no meu, assiste no dele. Mas é bom a gente ter essa coisa de compartilhar conhecimento com pessoas que têm feito diferença na esfera que for, que elas têm de influências, elas têm feito algo que é relevante, sabe? Então a gente vai colocar aqui debaixo todos os endereços direitinho de Facebook, Instagram, sei lá o que, esse monte de coisa que vai surgindo, Telegram, não sei o que. Tem hora que a gente tem vontade de apagar tudo, mas é bom pra gente semear coisas boas, espalhar coisas boas, né? Eu não sei se você tem isso, mas tem hora que eu tenho vontade de apagar tudo, dá uma canseira, mas é um meio também da gente ser sal e ser luz nesse tempo, publicar coisas boas que ajudem pessoas, né? Então a gente não pode estressar, a gente tem que ajudar as pessoas. Ai, Senhor, desculpa o desabafo, viu, gente? Mas é cenas da vida real. Então a gente vai deixar todos os canais aí pra vocês. E, pastor, muito obrigada. Eu que agradeço. Coisa boa, bom a gente compartilhar. E é isso, gente. Deus abençoe vocês.